Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá onde você estiver, horário que você estiver. Eu gostaria de te cumprimentar e dizer que a gente está muito feliz de estar aqui com você hoje, entrando na tua casa, falando contigo e dizendo que, mano, existe esperança para a nossa vida. E eu gostaria que você guardasse isso no teu coração. A esperança que nós temos em nossa vida, se estiver baseada em Jesus Cristo, ela é uma esperança que não passa, ela não é passageira, é uma esperança eterna. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês hoje. Em João 21, está escrito assim: depois que Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar Tiberíades, foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram: nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Muitas vezes a nossa vida hoje, como nós estamos como esses discípulos. Nós estamos diante de uma situação, diante de um desafio. E vale ressaltar que esse texto nós estamos lendo o final do livro de João, onde os discípulos já tinham sido chamados discípulos, eles já tinham se separado, eles já tinham andado com Jesus. E a gente sabe o que aconteceu antes. Antes disso, Jesus havia sido crucificado e morto. E o que aconteceu é que muitos deles retrocederam. Muitos deles voltaram para trás. Muitos deles desistiram do que Jesus tinha chamado eles para fazer. Olha só, Jesus ao chamá-los, provavelmente nesse mesmo lugar, Jesus falou para eles: vocês agora não são mais pescadores, mas são pescadores de homens. E esses homens escolheram, diante de uma situação, retroceder. Eu não sei como você está hoje, mas eu queria te dizer: não retroceda ao estado que você estava antes de Jesus chegar na sua vida. Crises, dificuldades, lutas em nossas vidas são para nos fazer mais fortes, não para nos fazer retroceder. E eles retrocederam, e eles estavam no meio da situação, haviam esquecido quem eles eram, estavam pescando peixes, o que eles não deveriam estar fazendo, e nada estava dando certo. Mas a palavra de Deus diz que no verso 4, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Olha só que loucura. A situação deles era tão complicada, a situação deles era tão difícil, a situação deles era tão complexa que eles esqueceram e não reconheceram Jesus. Talvez Jesus estivesse de uma outra forma, talvez Jesus estivesse de uma outra maneira, eu não sei, mais barbudo, mais cabeludo, não sei como Jesus estava. Mas eles não reconheceram. Que nós não venhamos nos distanciar tanto de Jesus, a tal forma de nós não reconhecermos mais Ele. Jesus hoje está aqui dizendo: filho, eu estou aqui. Jesus está na praia. Você está no meio do mar, talvez a situação está complexa, mas Jesus está na praia te esperando. Não esqueça que Jesus ainda continua lá. E Jesus ali, eles não reconheceram. E ele fala: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam: não. E aí, a partir disso, nós vemos eles tentando e justificando para Jesus. Justificando, falando: Jesus, nós estamos tentando pescar a noite inteira. Nós estamos tentando pescar e nós não estamos conseguindo. E Jesus fala para eles: joga a rede do outro lado. E eles lançam. E quando eles fazem isso, a palavra de Deus fala que eles, ao puxarem aquelas redes, que eles ao puxarem aqueles peixes, era tanto que eles não conseguiam carregar. Eles não conseguiam carregar. Eu queria te dizer e renovar a tua esperança, dizendo que o poder de Jesus ainda é o mesmo. O poder de Jesus não mudou. O poder de Jesus ainda é o mesmo. E ele, naquele momento, manifestou o poder sobre a vida daqueles discípulos. Os discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-a no mar. Os olhos de Pedro abriram, e a esperança começou a brotar. Aquele pecador, aquele pescador, aquele homem rude, que havia se transformado na rocha onde a igreja do Senhor Jesus seria fundada, desistiu. Mas no momento que Jesus apareceu naquela praia e o poder dele se manifestou, ele lembrou quem ele era. Que nós não venhamos esperar o poder de Jesus se manifestar para nós lembrarmos quem Jesus é.
Mas eu queria te dizer hoje, se essa palavra está tocando no teu coração, onde quer que você esteja, larga o barco, vista a sua capa e lance-se ao mar. Lance-se ao mar em direção a Jesus. Lance ao seu quarto em direção à oração. Lance ao seu quarto em direção a buscar o Senhor. Se você estava longe do Senhor, se você nesse tempo de isolamento entrou em lugares e caminhos que você não queria estar, eu queria te dizer uma coisa: ei, volte para Jesus. Volte para Jesus, vista a sua capa e volte a nadar em direção ao Senhor Jesus, pois Ele está te esperando. Renove a sua esperança, porque Jesus ainda te espera. Renove a sua esperança, porque Jesus ainda está te aguardando. Ele não desistiu de mim e de você, ainda dá tempo. Pedro se lançou ao mar e correu ali em direção a Jesus. Os outros discípulos ficaram olhando, falando: mano, esse Pedro tá muito louco, velho. E aí Pedro largou os caras, e aí os caras foram levando os peixes. E quando chegaram na praia, olha que louco isso. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse Jesus: tragam alguns dos pães que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. E ela estava cheia. Olha só, tinha 153 grandes peixes. Embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. Deus está preparando a tua vida para momentos de abundância. Todos estão falando de crise. Todos estão falando que não vai conseguir, mas eu queria te dizer, mano, Deus está te preparando para um tempo de abundância. E Ele vai derramar o poder dEle sobre a tua vida. E a sua rede não vai se romper. Mas o maravilhoso dessa passagem, e o que eu gostaria de encerrar, é que Jesus chega para eles e diz: venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de perguntar: quem és tu? Mas eles já sabiam que Ele era Jesus. Então Jesus se aproximou, tomou o pão, deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Jesus levantou o pão, partiu. E naquele momento, os olhos se abriram. Naquele momento, eles perceberam o que estava acontecendo. O último encontro de Jesus com esses homens foi exatamente numa circunstância parecida, onde eles estavam reunidos numa sala. E Jesus ali tomou o pão e partiu. Hoje Jesus traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança para prosseguir. Qual é o seu medo? O que te impede de avançar? O que tem tirado teu sono? O que tem te feito esquecer a sua identidade? Pedro esqueceu a identidade dele. E não tem nada mais sério do que um cristão sem identidade. Alguém que não sabe quem é a pior coisa que existe. É a pior coisa. E naquele momento, aquele homem sem identidade chegou diante de Jesus. E Jesus fez a identidade dele ser restaurada. E qual é a identidade minha e sua, irmão? Qual é a nossa identidade? A palavra de Deus fala em Gênesis 1 que nós fomos criados imagem e semelhança do nosso Deus. Você é filho de Deus. Você não é pescador de peixes, você é pescador de almas, de vidas. E Deus hoje te restaura no seu quarto, onde quer que você esteja. Onde quer que você esteja, o Senhor te chama e diz: filho, eu te chamo de volta. Então nesse momento renove a sua esperança. Como? Lembre-se de quem Jesus é. Segundo, lembre-se do poder dele. Nós não estamos servindo a um Deus que está morto, mas um Deus que vive, um Deus que pode operar milagres. E terceiro, lembre-se que Ele te ama. Pedro negou Jesus. Pedro largou Jesus. Pedro abandonou Jesus e fez tudo o que não podia. Tão preocupante quanto o que Judas fez. Pedro fez quase parecido, ele só não ganhou dinheiro com isso. Judas ganhou pelo menos um dinheiro, mas Pedro não ganhou nada. E ele traiu Jesus. Ele entregou Jesus, não, com as palavras ele disse: eu não conheço, cara. E Jesus, quando retorna, o que ele faz? Ele vai atrás de Pedro. Eu queria te dizer, Jesus olha para você hoje, olha para o teu coração. E talvez você tenha até vergonha de falar: mano, eu não mereço esse Jesus. Mas eu queria te dizer uma coisa: Deus não está nem aí
para a sua opinião. E Ele olha para você e fala: eu quero você. Por isso hoje, onde quer que você esteja, feche seus olhos. E eu queria que você fizesse essa oração comigo. Para o que você está fazendo e faça essa oração comigo. Coloca a mão no seu coração e ora assim: Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador. Eu deixei os teus caminhos, eu me afastei. Eu deixei problemas, eu deixei a ansiedade, o medo, eu deixei a pornografia, eu deixei a falta de fé me impedir. Eu deixei o medo, eu deixei as notícias, eu deixei os problemas na minha casa, eu deixei as dificuldades financeiras me fazer esquecer quem eu sou. Mas hoje, Senhor, eu renovo a minha esperança em Ti. E Jesus hoje está renovando a tua esperança. Eu gostaria que você olhasse para Ele. Lembre-se do que Jesus fez. Traga de volta o que te traz esperança e não deixe que problemas e dificuldades façam você regredir. Pedro regrediu. Pedro voltou a ser um pescador, mas o potencial dele era para ser a base da igreja. O teu potencial ainda está aí. Não desista dele. O Senhor Jesus hoje te chama. Renove a sua esperança e comece a viver a sua identidade em Cristo Jesus. Você é imagem e semelhança do Deus Altíssimo. E não aceite nada menos que isso. Em nome de Jesus, comente nesse vídeo: eu sou imagem de Deus. E deixa Deus usar a tua vida. Compartilha no máximo de pessoas que puder. E cara, toda vez que isso vier na sua mente, não se esqueça quem Jesus é. Não se esqueça o que Jesus fez por nós. Jesus partiu aquele pão dizendo: eu morri na cruz por você. Jesus morreu por você. Nada é maior que isso. Em nome de Jesus, amém? Tamo junto.